Graça e paz, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Um novo dia se inicia, uma dádiva imerecida que nos foi presenteada pela maravilhosa, insondável e inesgotável graça de nosso Deus, e com Ele, a preciosa e renovada oportunidade de buscar Sua presença, fortalecer nossa fé e, de maneira decisiva, alinhar nosso coração aos Seus propósitos eternos. Antes de começarmos esta oração da manhã, vamos nos posicionar com reverência, humildade e uma perspectiva corrigida diante de nosso Senhor, inspirando-nos no fundamento mais radical e na declaração mais abrangente para a jornada da vida, registrada pelo apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Que reajuste de propósito, que declaração de intenção, que fundamento inabalável para começar o nosso dia. Este texto não é um manual para o legalismo, mas um mapa para uma vida de significado profundo. O apóstolo Paulo, escrevendo a uma igreja em Corinto, uma cidade vibrante, mas moralmente confusa e cheia de áreas cinzentas, oferece um princípio orientador que ilumina cada canto escuro da existência. Ele oferece a lente, através da qual toda a vida deve ser vista. Ele não nos dá uma lista de regras, mas um único e glorioso motivo: a glória de Deus. Ele nos força a confrontar a questão mais fundamental da nossa existência: para quem ou para que eu vivo? Para quem é o aplauso final de cada um dos meus atos? A genialidade espiritual de Paulo está na abrangência desta declaração. Ele começa com o mais básico, o mais terreno, o mais inescapável dos atos humanos. Quer comais, quer bebais. Comer e beber. Atividades tão comuns, tão rotineiras, tão necessárias para a sobrevivência biológica. Se até mesmo estes atos, que compartilhamos com toda a criação, podem e devem ser direcionados para a glória de Deus, então que área de nossa vida estaria isenta? Nenhuma. A frase seguinte confirma isso de forma inequívoca: ou façais outra coisa qualquer. Aqui, Paulo demole o muro que gostamos de construir entre o sagrado e o secular. Não existe tal divisão para o cristão. O trabalho no escritório, a troca de fraldas, a conversa com um vizinho, a planilha de Excel, a direção no trânsito, o descanso no sofá, o planejamento financeiro, tudo, absolutamente tudo, é matéria-prima para a adoração. Fazei tudo para a glória de Deus. O que isso significa na prática? Significa que a motivação por trás das nossas ações é redirecionada. Não vivemos mais para nossa própria glória, para nosso conforto, para nosso avanço, para a aprovação dos outros ou para a satisfação dos nossos apetites. Vivemos para refletir o caráter, a beleza, a santidade, a sabedoria e o amor do nosso Deus. Fazer algo para a sua glória é fazê-lo de uma maneira que faça as pessoas pensar bem de Deus. É trabalhar com integridade, porque Deus é verdadeiro. É amar os difíceis, porque Deus é amor. É criar com excelência, porque Deus é o Criador mestre. É descansar com gratidão, porque Deus é o nosso provedor. Em um mundo que grita incessantemente, faça tudo para você mesmo. Esta instrução bíblica é um ato de rebelião espiritual. Ela nos convida a encontrar nosso propósito não em nossa autorrealização, mas na exaltação do nosso Deus. Portanto, viver a verdade desta passagem é viver com cada momento consagrado. É um chamado para uma reorientação radical de toda a nossa vida. A nossa vitória em Cristo Jesus não nos isenta da tentação de viver para nós mesmos. Pelo contrário, ela nos dá o poder para viver para Deus. Nós não lutamos para sermos capazes de glorificar a Deus. Nós lutamos a partir de uma posição de quem já foi aceito e capacitado por Cristo, aquele que viveu a vida perfeita para a glória do Pai.
Ser um vencedor em Cristo é ser livre da esmagadora pressão de construir nosso próprio nome e nosso próprio reino, para então nos tornarmos embaixadores alegres do reino de Deus. Nossa vitória não deriva de nossa capacidade de sermos perfeitos, mas de nossa disposição de oferecer cada ato, perfeito ou imperfeito, a Deus como um sacrifício de louvor. Enfrentar os desafios do dia com esta mentalidade é trocar a ansiedade da performance pela adoração no processo, a busca por aplausos pela busca da aprovação daquele que é o único digno. Talvez você esteja acordando nesta manhã sentindo que sua vida é uma sucessão de tarefas mundanas e sem sentido. Talvez você acredite que só glorifica a Deus quando está na igreja ou lendo a Bíblia. Talvez a pressão para ter sucesso e ser reconhecido esteja esmagando você. Hoje, esta oração será um ato deliberado de reconsagração de cada área de nossa vida. Será um momento de desviar o foco de nós mesmos e fixá-lo na glória do nosso Deus eterno. Que ela seja um bálsamo para a sua alma cansada da autopromoção, um capacete da salvação para a sua mente confusa sobre seu propósito e a espada do Espírito para o seu dia. Agora, respire fundo, entregue cada momento do seu dia a Ele e junte-se a mim nesta jornada de oração, declarando que tudo, absolutamente tudo, será para a sua glória. Agora, vamos orar. Curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, Tu que és glorioso em santidade, temível em louvores, operador de maravilhas, hoje, neste novo dia, nos colocamos diante da Tua santa e majestosa presença. Nosso coração transborda de adoração, não pelo que podemos fazer para Ti, mas pelo Deus que Tu és. Antes de qualquer súplica, queremos Te exaltar. Tu és o Deus para quem e por quem existem todas as coisas. Tu és o Alfa e o Ômega, o início e o fim de todo propósito. Reconhecemos a Tua soberania absoluta sobre cada molécula, cada momento, cada motivação. O universo inteiro declara a Tua glória, dos exércitos de estrelas à complexidade de uma única célula. Quem somos nós para que nos convides a participar desta sinfonia de adoração? No entanto, Tu o fazes. Te louvamos porque o nosso valor não está em nossa performance, mas em nossa posição como portadores da Tua imagem, criados para a Tua glória. Te exaltamos pela Tua generosidade que nos dá este novo dia como uma tela em branco, pronta para ser pintada com atos de adoração. Tuas misericórdias se renovam, provando que nossas falhas passadas em glorificar-te não anulam o Teu convite gracioso para que o façamos hoje. Elas nos enchem de uma esperança ousada e de uma coragem sobrenatural para viver este dia não com a mentalidade de escravos buscando autopromoção, mas com a mentalidade de filhos amados, cujo maior prazer é honrar o nome do Pai. Obrigado, Pai, porque o nosso propósito não é algo que precisamos inventar, mas algo que descobrimos em Ti. Tu és o Deus cuja glória é o fim principal da nossa existência, o propósito perfeito, presente e poderoso. Senhor, com humildade e reverência, reconhecemos e celebramos a obra de Teu Filho, Jesus Cristo. Ele é o resplendor da Tua glória e a expressão exata do Teu ser. Ele é o exemplo perfeito de uma vida vivida inteiramente, a cada segundo, para a glória do Pai. É através dele e de sua obra na cruz que fomos libertos da escravidão de viver para nós mesmos. A sua ressurreição é a prova definitiva de que o Teu poder é maior do que o poder do pecado e do egoísmo. Confiamos que por estarmos unidos a Ele, o mesmo Espírito que o capacitou a glorificar-te em tudo, opera em nós hoje, nos capacitando a oferecer nossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, que é o nosso culto racional. Por isso, Te adoramos com todo o nosso ser. Queremos Te agradecer pelo acesso que temos à Tua presença, pela identidade que temos como Teus filhos e pelo propósito unificador que temos em Ti. Cremos que neste dia andaremos de cabeça erguida, com os corações focados em Te glorificar. Que nossa vida seja um testemunho constante para a Tua glória, uma prova viva para o mundo de que nosso Deus reina e é digno de toda a honra. Pai Santo, Deus Altíssimo, soberano sobre toda a criação,
Nós nos prostramos diante da Tua majestade infinita nesta hora, com o coração humilde e a alma reverente. Reconhecemos a Tua perfeição, a Tua dignidade e a Tua santidade que nos convida a uma vida de propósito. Diante do esplendor do Teu ser e do convite claro para fazermos tudo para a Tua glória, somos confrontados com a nossa própria realidade. Reconhecemos, Pai, que inúmeras vezes vivemos de forma completamente oposta a esta verdade. Sem a Tua graça, nossa tendência natural é a busca pela autoglorificação, a preguiça e a vida compartimentalizada. Com os corações abertos e sem máscaras, nós nos achegamos ao Teu trono de graça para confessar nosso pecado de roubar a Tua glória. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que fizemos o bem, não para que o Teu nome fosse exaltado, mas para que o nosso fosse notado. Confessamos que passamos mais tempo buscando o aplauso dos homens do que a aprovação do nosso Pai Celestial. Perdoa-nos por abraçarmos o orgulho em nossos sucessos, por nos sentirmos autossuficientes em nossas forças e por permitirmos que a semente da vaidade e da ambição egoísta crie raízes em nosso coração quando fomos chamados a diminuir para que Tu pudesses crescer. Confessamos o pecado de compartimentalizar a nossa fé, agindo como se algumas áreas de nossa vida pertencessem a Ti e outras a nós mesmos. Perdoa-nos, Pai, por Te darmos as nossas manhãs de domingo, mas mantermos as nossas segundas-feiras para nós mesmos. Perdoa-nos por cantarmos louvores na igreja, mas reclamarmos e fofocarmos em nosso local de trabalho. Perdoa-nos por orarmos por santidade, mas nos entregarmos a entretenimentos e conversas que não Te honram. Confessamos que tratamos a Tua senhoria como um buffet, escolhendo as partes que nos agradam e ignorando as que nos desafiam. Cada vez que agimos de forma diferente quando ninguém está olhando, revelamos que não estávamos vivendo para a Tua glória. Derramamos diante de Ti a nossa confissão sobre o pecado da mediocridade e da preguiça. Confessamos as vezes em que fizemos nosso trabalho com desleixo, tratamos as pessoas com indiferença e usamos nosso tempo de forma imprudente, esquecendo que cada ato era uma oportunidade de Te honrar com excelência, amor e mordomia. Perdoa-nos, Senhor, por não darmos o nosso melhor em nossas tarefas diárias, como que para Ti. Perdoa-nos pela murmuração, pela procrastinação e pela falta de diligência que desonram o Teu nome e são um pobre testemunho do poder transformador do Teu Evangelho. Com o coração arrependido, confessamos que, embora tenhamos o Criador do Universo como nosso Pai e Senhor, muitas vezes vivemos como se fôssemos o centro do universo. Temos um propósito glorioso, mas vivemos obcecados com nossos pequenos projetos de autoglorificação. Perdoa-nos por não nos apropriarmos do nosso privilégio, por não usarmos a arma da consagração e por não vivermos à altura do chamado que recebemos para refletir a Tua luz em um mundo de trevas. Ó Pai de misericórdia, tendo confessado essas falhas, nós clamamos pelo Teu perdão. Não nos baseamos em nossa performance, mas na obra perfeita de Jesus Cristo, que Te glorificou perfeitamente. Pedimos que o sangue daquele que nos amou e se entregou por nós nos purifique de todo orgulho, de toda hipocrisia, de toda preguiça e de toda autoglorificação. Lava-nos, Senhor. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e um desejo sincero de Te agradar em tudo. Renova dentro de nós um espírito de propósito e consagração total. Restitui-nos a alegria da nossa salvação, que é a nossa verdadeira motivação, e a ousadia que vem do Teu Espírito. E agora, Senhor, olhamos para este dia com uma nova perspectiva, com esperança e com fé, não em nossa capacidade de sermos perfeitos, mas no Teu poder que nos capacita. Ajuda-nos a nos despir do velho homem de olhar egocêntrico e a nos revestir da nossa verdadeira identidade em Cristo, a de embaixadores da Tua glória. Ajuda-nos a pensar como vitoriosos, a falar como vitoriosos e a agir como vitoriosos, não porque somos grandes, mas porque o Deus a quem servimos é grande. Esvazie-nos de todo pensamento que pergunta: o que eu ganho com isso? E enche-nos com a pergunta do Teu Espírito:
como Deus pode ser glorificado nisso. Que a nossa mente seja renovada pela Tua palavra, para que possamos experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade, que inclui a nossa participação na Tua glória. Dá-nos a coragem de enfrentar os desafios de hoje não como obstáculos, mas como oportunidades para ver e declarar: quer eu coma, beba ou trabalhe, farei tudo para a glória do meu Deus. Senhor Todo-Poderoso, nosso Pai de amor, nós nos achegamos a Ti nesta manhã, não para pedir coisas para nós, mas para nos oferecermos a Ti como instrumentos para a Tua glória. Nós nos apropriamos, pela fé, da nossa identidade de vencedores em Cristo Jesus, vencedores que foram libertos para viver para um propósito maior que eles mesmos. Por isso, hoje, com ousadia e confiança, te pedimos, Senhor. Primeiramente, oramos por uma consciência constante e uma disciplina espiritual para vivermos para a Tua glória. Que o Teu Espírito Santo treine nossa mente a perguntar em cada situação: como posso honrar a Deus aqui? Remove a nossa cegueira espiritual, a nossa tendência de agir no piloto automático, movidos por hábitos egoístas. Queremos não apenas saber esta verdade intelectualmente, mas praticá-la a cada momento. Que o ato de consagrar esta tarefa a Ti seja a nossa primeira reação ao começar o trabalho, ao entrar em uma conversa, ao tomar uma decisão e a interagir com nossa família. Que seja a nossa postura constante de vida. Oramos para que possamos andar como vencedores em nossa vida profissional e em nossos projetos, porque o propósito deles é a Tua glória. Senhor, que possamos entrar em nosso local de trabalho hoje, não com a pressão de provar nosso valor, mas com a liberdade de quem está ali para refletir o Teu valor. Diante de metas, prazos e pressões, ajuda-nos a trabalhar com diligência, excelência e integridade, não para sermos notados, mas para que o Teu nome seja honrado através do nosso trabalho. Dá-nos a graça de operar a partir de um lugar de adoração, não de ambição, para que nossos colegas vejam que nossa motivação e nossa paz vêm de uma fonte superior. Que a qualidade do nosso trabalho e a graça em nossas palavras sejam um testemunho do poder do nosso Deus. Pai amado, firmados na verdade libertadora de que, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Nós nos aproximamos de Ti nesta manhã, não para pedir uma vitória para a nossa própria fama, mas para aprender a andar na vitória de Cristo, que nos liberta para vivermos inteiramente para a Tua fama. Queremos que essa identidade celestial se torne nossa realidade terrena, manifesta em cada área da nossa vida. Por isso, com o coração aberto e a fé ativada, dedicamos este tempo para orar especificamente sobre os campos de batalha do nosso dia a dia, pedindo que o Teu Espírito nos ensine e nos capacite a viver como os vitoriosos que já somos, porque sabemos qual é o nosso verdadeiro propósito. Oramos, em primeiro lugar, para que sejamos vencedores sobre a vida mecânica e sem propósito, ao transformarmos o mundano em adoração. Pai, nós Te louvamos porque a nossa vitória sobre a monotonia não é uma questão de mudar nossas circunstâncias, mas de mudar nosso coração. Declaramos e nos apropriamos da verdade poderosa de Colossenses 3:17. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Senhor, queremos que o nome de Jesus seja o selo sobre cada uma de nossas ações hoje. Ajuda-nos a fugir da mentalidade de que algumas tarefas são inferiores ou sem importância, e abraçar a verdade de que qualquer tarefa feita para Ti se torna um ato sagrado. Nós confessamos, Pai, que muitas vezes murmuramos em nossas tarefas rotineiras, esquecendo que a forma como lavamos a louça, dirigimos no trânsito ou respondemos a um e-mail pode trazer glória a Ti através da nossa paciência, gratidão e diligência.
Perdoa-nos por nossa visão pequena e por nossa lentidão em ver o sagrado no ordinário. Nesta manhã, quando nos preparamos para enfrentar as tarefas do dia, pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê olhos espirituais. Queremos ver cada item em nossa lista de afazeres como um item em uma liturgia de adoração. A reunião de trabalho é uma oportunidade para glorificar a Deus com sabedoria e humildade. A limpeza da casa é uma chance de glorificar a Deus, trazendo ordem e beleza ao caos. O cuidado com os filhos é uma oportunidade de glorificar a Deus, refletindo teu amor paciente e sacrificial. Quando a tentação da murmuração, da preguiça ou do tédio vier hoje, que a nossa primeira reação seja declarar: Senhor, eu faço isso para a Tua glória. Dá-nos a força sobrenatural que vem do Teu Espírito para praticar o que a Tua palavra nos instrui em Colossenses 3:23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens. A cura para a vida mecânica é um coração totalmente engajado para Ti. Ajuda-nos a substituir a atitude de tenho que fazer isso pela atitude de eu posso fazer isso para o meu Rei. Pai, sabemos que a rotina pode ser cansativa, mas nos agarramos à promessa de que a Tua presença transforma tudo. Abre os nossos olhos espirituais para enxergarmos que a verdadeira vida abundante não está em fazer coisas extraordinárias, mas em fazer coisas ordinárias com um amor extraordinário por Ti. Que hoje seja um dia de vitória retumbante sobre a monotonia, não para nossa vanglória, mas para o louvor da Tua glória em todas as coisas. Declaramos em nome de Jesus que não existem tarefas seculares em nosso dia. Declaramos que cada momento é uma oportunidade sagrada. Declaramos que ao primeiro sinal de murmuração, nossos corações se voltarão para o nosso propósito maior, a glória de Deus. Hoje escolheremos a consagração, a excelência e a alegria que pertencem aos filhos de Deus que sabem que tudo o que fazem importa. Oramos em segundo lugar para que sejamos vencedores sobre a tentação da autoglorificação e do medo dos homens ao buscarmos unicamente a Tua aprovação. Senhor, reconhecemos que a nossa vitória em Cristo é testada de forma intensa na arena das nossas motivações. O desejo por reconhecimento, a busca por aplausos e o medo da crítica são inimigos sutis e poderosos da Tua glória. Pedimos o Teu socorro para sermos vencedores sobre a necessidade de postar cada conquista, sobre a tentação de exagerar nossas qualidades e sobre a paralisia que vem do medo do que os outros pensarão. Nós não podemos vencer essa batalha pelo nosso coração com nossas próprias forças. Nossa natureza caída sempre desejará o centro do palco. Mas, ao olharmos para Cristo, que a si mesmo se esvaziou, recebemos a ajuda necessária para viver de forma humilde e teocêntrica. Ajuda-nos, Pai, a construir nossa vida sobre a rocha da Tua aprovação e não sobre a areia da opinião pública. Que a pergunta de Paulo em Gálatas 1:10, pois persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo? Ecoe em nossos corações ao longo do dia. Ajuda-nos a ensinar nossos filhos a encontrar seu valor em quem são em Ti, e não nos likes ou na popularidade. Para isso, clamamos que a verdade de João 5,44 se torne uma realidade para nós. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Senhor, quando a tentação de buscar a honra dos homens surgir, que nosso coração se lembre da alegria incomparável de receber a honra que vem somente de Ti. Capacita-nos a sermos um canal da Tua glória, e não um outdoor para a nossa. Especificamente, oramos pela vitória em nossas conversas, socorro para vencer a tentação de dominar o diálogo,
de nos gabar ou de diminuir os outros para nos exaltarmos. Que nossas palavras glorifiquem a Ti. Oramos pela vitória em nosso serviço, socorro para servir em secreto, sem a necessidade de reconhecimento, encontrando nossa recompensa em Tua satisfação. Oramos pela vitória em nossas decisões, socorro para fazer o que é certo e Te honra, mesmo que isso nos custe a popularidade ou o prestígio. Que o socorro do Deus glorioso se manifeste em vidas livres da tirania da opinião alheia. Onde houver uma montanha de orgulho e medo, que sejamos aqueles que buscam a humildade e a coragem de viver para uma audiência de um. Declaramos em nome de Jesus que nossos corações pertencem a Ti. Declaramos que a Tua aprovação é o nosso maior prêmio. Declaramos que somos vencedores sobre o orgulho e o medo dos homens, porque nossa primeira reação será buscar a Tua face e a Tua honra. Hoje, escolheremos servir, amar e viver para a glória de Deus, manifestando a liberdade de Cristo em cada interação. Oramos, em terceiro e último lugar, para que sejamos vencedores em nosso testemunho ao mundo, ao refletirmos o caráter do nosso Deus em tudo o que fazemos. Pai, sabemos que o mundo ao nosso redor está observando. Eles podem não ler a Bíblia, mas eles leem as nossas vidas. Nossa maior apologética, nosso argumento mais convincente para a verdade do Evangelho, é uma vida vivida de forma consistente para a Tua glória. É ali que as fortalezas da incredulidade e do cinismo começam a ruir. Em nome de Jesus, nós nos recusamos a ser um testemunho pobre e contraditório. Queremos que nossas vidas façam o Evangelho parecer tão belo quanto ele realmente é. Nós não somos capazes de fazer isso por nós mesmos. Somos vasos de barro. Mas cremos que Tu te glorias em usar nossa fraqueza para demonstrar o Teu poder. Nós temos a promessa da Tua palavra em Mateus 5,16. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nesta manhã, pela fé, nós abraçamos este chamado. O chamado para sermos refletores da Tua luz. Nós nos levantamos contra a mentalidade de que evangelismo é apenas para especialistas ou para eventos especiais. Declaramos que cada ato de integridade no trabalho, cada palavra de paciência em casa, cada gesto de generosidade para com um estranho, é um ato de evangelismo que glorifica a Ti. Quando o mundo espera de nós corrupção e nós mostramos integridade, Tu és glorificado. Quando o mundo espera de nós vingança e nós oferecemos perdão, Tu és glorificado. Quando o mundo espera de nós desespero e nós demonstramos esperança, Tu és glorificado. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos encha de tal forma que o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, seja evidente em nós. Essas não são apenas virtudes morais, são os reflexos do Teu próprio caráter. São a glória de Deus tornada visível em vasos de barro. Ajuda-nos a sermos intencionais em nossas interações com aqueles que não Te conhecem. Que a excelência do nosso trabalho, a serenidade da nossa alma e a generosidade do nosso coração levantem perguntas para as quais Jesus é a única resposta. Que a nossa vida inteira, de segunda a segunda, seja uma seta apontando para a beleza e a dignidade do nosso Salvador. Declaramos em nome de Jesus que somos luz do mundo e sal da terra. Declaramos que não esconderemos a Tua luz debaixo da mesa da hipocrisia ou da apatia. Declaramos que nossas boas obras apontarão para o nosso Pai Celestial. Hoje escolheremos viver de tal forma que as pessoas ao nosso redor sejam forçadas a reconhecer que há um Deus no céu a quem servimos e amamos. Senhor, nós recebemos pela fé a capacitação para viver este dia, não para nós mesmos, mas inteiramente para a Tua glória.
colocamos cada plano, cada tarefa, cada palavra e cada pensamento deste dia sob a bandeira da tua honra e do teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão e querida irmã em Cristo, chegamos ao final desta oração, mas a oportunidade de viver para a glória de Deus apenas começou. Eu gostaria de encorajá-lo a selar esta verdade em seu coração. Escolha uma tarefa específica e talvez mundana do seu dia de hoje. Pode ser lavar a louça, responder a um e-mail difícil ou ter uma conversa com seu filho. E compartilhe nos comentários como você planeja fazer essa pequena coisa para a glória de Deus. Se você tem um pedido de oração para viver de forma mais consagrada ou para vencer a tentação de viver para si mesmo, deixe-o nos comentários. Vamos, como comunidade, orar uns pelos outros para que sejamos um povo que zela pela honra do nosso Deus. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora e junte-se a esta comunidade de fé que está aprendendo a transformar cada momento em um ato de adoração. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está se sentindo desanimado ou sem propósito e precisa ser lembrado de que sua vida tem um maior propósito de todos. Agora, eu gostaria de finalizar com uma bênção profética para o seu dia, baseada na verdade que declaramos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos libertou para vivermos para Deus, o amor de Deus Pai, que é digno de toda a glória, e a comunhão do Espírito Santo, que nos capacita a honrá-lo em tudo, sejam com todos vocês. Que o Senhor abra os teus olhos para ver o sagrado no ordinário. Que Ele te liberte da tirania do ego e do medo dos homens. Que Ele consagre tuas mãos, tua mente e tuas palavras para serem instrumentos de seu louvor. Que o Senhor guarde o teu coração e a tua mente com o propósito unificador de sua glória, desde agora e para sempre. E que você caminhe neste dia na alegria e na liberdade que só aqueles que vivem para uma audiência de um podem conhecer. Em nome de Jesus, amém. Minha irmã e meu irmão, não esqueça de deixar nos comentários o seu pedido de oração. Se inscreva em nosso canal e ative as notificações para ser abençoado pela palavra de Deus.